Bom dia, amigos agricultores, agrônomos, aqueles que nos ouvem toda semana no programa Dia a Dia da Agricultura pela Rádio Nova Era de Borrasópolis. Aqui quem fala é Reginaldo Pavese. Tem assunto da semana. Temos aí a ocorrência das chuvas que tem atrapalhado o plantio no estado do Paraná da soja e do milho. Já vem com atraso, mas, graças a Deus, parado por chuva, antes por chuva do que por seca. E também o atraso da colheita de alguns trigos aí mais tardios da nossa região. Mas a nível de Paraná, sabemos que foi colhido somente, até agora, 38% da área de trigo. Quer dizer, a região dos Campos Gerais, a região mais embaixo ali de Guarapuava, ainda tem bastante área ainda a ser colhida. Mas temos aí já calculado aí as perdas acima de 30% no Paraná e também no Rio Grande do Sul, também girando entre 20% até 30% com perdas. Com isso, o fornecimento de trigo no mercado fica comprometido. Aonde que vem o trigo que está vindo aqui para a nossa região, está vindo do Paraguai, que também houve bastante perda lá, e também na Argentina, com o advento do clima que está vendo aí, que foi também na América do Sul, enfim, comprometedor da produtividade do grão do cereal de inverno, que seria aí o trigo. Então o fornecimento fica restrito. Há uma jogada de moinho muito de sacanagem aí por causa de 2 navios americanos que se instalaram ali no berço de Paranaguá para descarregar o trigo que tem lá dos Estados Unidos, mas isso daqui a pouco acaba. Sabe, os estoques estão até bons em termos de mundo, mas ninguém quer abrir mão muito de trigo não, porque trigo, falamos no programa anterior, é pão, é uma questão de alimentação, segurança nacional e voto, principalmente, não é só no Brasil, não, mas para quem é governante sabe o que é isso, principalmente que pão é alimento. Então, nós sabemos que isso aí, esses navios aí vieram só para dar um acalentozinho, abaixou um pouco o preço aí, em torno de R$2 aí o saco, mas a tendência é de que em dezembro tenhamos aí um pique muito bom de preços ainda. Portanto, quem colheu o trigo, quem conseguiu colher e conseguir guardar, faça o EGF lá no banco ou na cooperativa, faça o EGF ou no cerealista você pega o recibo de depósito, que é obrigado a fornecer. Pode ter que estar cadastrado, né, na Conab, mas para pegar o recibo de depósito e levar no banco e fazer aí o IGF para esperar melhores preços, que ele não está ruim, mas ainda deve ser melhor ainda lá para frente em questão dessas dificuldades de clima que houveram para a produção. O grande agravante seria, com essas chuvas que estão previstas para hoje e amanhã, algum trigo que não conseguiu ser colhido, pode ser que venha a brotar. Isso vai muito do cultivar, da variedade também, que tem umas que são mais suscetíveis aí ao brotamento na espiga. Mas temos aí condições, estamos avaliando, mas no geral essas chuvas não são condicionantes ainda para aqueles trigos que são mais tardios, que estão agora nas regiões mais altas e na região dos Campos Gerais, onde são plantados mais tarde, região de Ponta Grossa e Guarapuava. Ainda deve se colher um trigo bom por essa região, apesar de algumas perdas, mas quem conseguir colher vai conseguir aí uma boa remuneração em termos de colher esse trigo agora mais do tarde. É certo que algumas regiões, aí, mesmo tendo uma parte, os talhões de trigo bom ainda nas baixadas, aí houve algumas perdas, mas provavelmente consiga aí algum produtor pagar as contas com o pouco que sobrou. Mas é aquilo que eu falei, quem conseguiu guardar vai conseguir condições melhores. E essas chuvas que está vindo aí, seria bom se tivesse plantado, mas nós sabemos aí que 30% não deu, dá 10% de plantio da soja já feito no Paraná. O milho foi muito pouco também, está acumulando aí o serviço entre plantio de milho e trigo. Alguns que vão plantar milho e já sair diretamente plantando soja, em função dos atrasos que houveram. Então temos aí o milho, a área já tinha redução significativa. Quem começou a plantar agora na semana passada, onde deu aquela janela de plantio entre sexta e sábado, mas não conseguiu fazer muita área. Então os trabalhos de campo estão paralisados desde plantio até a colheita. Então no Paraná temos aí a condição de plantio aí de 10% da área total com soja já plantada. E lembrando que aqueles que já plantaram, preste atenção, desde a germinação está começando a aparecer, não é o caso do Paraná ainda, estamos na expectativa de que não haja, mas aquela helicoverpa, que é uma lagarta aí que ela corre várias culturas, desde o algodão, milho,
até o soja e agora algumas braquiárias também na pastagem está comendo, é prestar atenção que desde novinho já está atacando. A recomendação para isso é sempre fazer rotação de inseticidas e buscar inseticidas específicos que tenham controle efetivo sobre ela, que no caso aí está sendo importado, o Senado liberou a importação e os primeiros lotes vão vir da Austrália, dos produtos mais recomendados para o controle deles. Para isso, o produtor precisa fazer um monitoramento, vá na lavoura, pegue o seu engenheiro agrônomo, se ele não estiver junto, vá você, olhe, verifique a condição de desenvolvimento inicial da planta, em função do ataque da nossa nova praga, que tem causado prejuízos, principalmente na região da Bahia, com milhões e milhões a menos de renda ao produtor em função da dificuldade de controle dessa praga, principalmente se ela tiver um tamanho maior. Então, verificamos aí que você deve fazer um monitoramento e acompanhar do seu engenheiro agrônomo, ver qual é a melhor condição desde o início para cuidar da cultura. Bem, falando em plantio, vale a pena lembrar que agora, plantio do cedo, da soja, ela tende a vegetar menos, é uma condição para você colocar um pouco a mais de semente, porque ela deve desenvolver um pouco menos do que para o plantio recomendado, ideal, aliás, que seria entre o dia 25 até o dia 10, 12 de novembro, 25 de outubro, 22, 25 de outubro até 10, 12 de novembro, é o período ideal para a soja. Aqueles plantios antecipados que querem fazer safrinha, então, como ela vegeta um pouco menos, a tendência é ficar menor, até aí no espaçamento você tende a regiões mais baixas ou mais altas mesmo assim, você tem que colocar um pouco a mais de semente para que ela vegete e cresça um pouco mais, em função da própria concorrência entre plantas, entre a soja com soja. O milho também, temos aí condições aí de vários espaçamentos, desde 45, 60, 70 até 90, lembrando que a diferença entre 45 e 90 ou 80 de colheita praticamente não existe. Você não vai colher muito mais, se colher mixaria, mas não muito mais em relação ao espaçamento que você tem de plantio. Já vários ensaios e estudos feitos mostram que a diferença de produtividade quase é nula. Já em vários anos fizemos testes e vimos que não é porque plantou com 45 centímetros que vai colher mais. O diferencial seria a cobertura do solo mais rápida, aí você adequando a população do híbrido para aquela condição, girando aí, vamos supor, a 90 centímetros, dependendo do material de alto potencial, com alta adubação e depois adubação e cobertura, girando aí em torno de 6,5 até 6,7, principalmente em regiões altas, regiões baixas diminuem um pouco para 5,7, 5,8, e a metade seria no espaçamento de 45, então seria 3,2, 3,3 nas regiões mais altas, e na outra condição de 2,9 na distribuição da planta. Então, qual que é o principal diferencial entre os dois plantios? Principalmente o gasto com maquinário. Para quem já tem a plataforma de 45, de 60, beleza, tranquilo. Agora, para quem não tem, vale a pena continuar ainda com 80 ou 90 centímetros, pois o alto custo das plataformas talvez não compense, dependendo do tamanho da área. Para áreas grandes pode compensar, mas para área pequena não seria assim conveniente nem necessário, a não ser que o produtor tenha alguma máquina terceirizada que tenha essa condição de colher no espaçamento um pouco menor. Então, o grande diferencial seria o fechamento mais rápido da planta, somente isso, nada mais do que vai colher mais ou vai colher menos, isso não tem nada a ver, só a única coisa é que a terra pode ficar um pouco mais limpa em função do abafamento da planta. Bem, mas isso tudo com relação à população e espaçamento, verifique a tabela do híbrido que você vai plantar, para ver a condição, quanto que ele recebe a partir da altitude que você vai plantar, qual a população ideal, final, da instalação por hectare da sua lavoura de milho a ser instalada. A de soja também mesma coisa, então, chegando perto de novembro, no final de outubro, começo de novembro, temos a condição de redução de sementes por metro, porque daí ele vegeta mais. E lembrando sempre, plantios mais tardios, tendência é de materiais mais precoces, a não ser aqueles precoces que são recomendados para plantio no cedo, que tem algumas variedades aí que são utilizadas, que engalham bem, daí seria a necessidade de plantar mais no cedo, que teria melhor produtividade.
Mas o ideal, quanto mais tarde se plantar, quanto mais para novembro, mais para dezembro, mais precoce o soja seria, em função dele ter uma rentabilidade e outra, não vegetar demais, já passado de novembro, dezembro, por causa principalmente da ferrugem e das pragas das áreas precoces que vão se colher, e daí acaba passando para essas mais tardias. Bem, assuntos também que temos para a semana seria aí a condição de comercialização dos grãos, que estamos vendo aí uma oscilação grande, mas lembramos o produtor que o que está acontecendo? Primeiro, com a soja lá nos Estados Unidos e o milho, estão atrasados as colheitas, os trabalhos de colheita lá em função das chuvas fortes que estão havendo na região. Era seca, agora chuva, e além de terem plantado atrasado, agora com esse atraso de colheita, interfere na qualidade do milho, que agora reverteu na Bolsa de Chicago, está tendo um aumento novamente das cotações, e até porque tanto soja quanto milho, principalmente o milho, atingiu o fundo do poço das cotações. Então agora, vendo essas condições, o mercado volta a comprar essas commodities em função de que dali para baixo é muito difícil de diminuir as cotações no mercado internacional. E os investidores veem a oportunidade de ganhar um pouco mais desse preço, principalmente milho e soja. Soja também sabemos e falamos em programas anteriores, bem lá atrás, de que a cotação estaria na média aí, girando entre 13 e 13,50 dólares, estamos aí com 12,50, 12,60, que seria o fundo do poço também, e vendo isso, os investidores veem aí como uma condição de ganho e voltam a investir na compra da commodity de soja novamente, para que sabem que a tendência do preço é aumentar. E com esse atraso da colheita lá nos Estados Unidos, dá uma previsão de que já acontece aquelas áreas mais tardias, até o risco da ocorrência de geadas e nevascas na região produtora, em função desse próprio atraso de plantio e agora o atraso da colheita. Então temos uma oscilação muito forte acontecendo em relação a essas tendências climáticas para a colheita nos Estados Unidos, que é onde há a base de preço, mas também aqui girando em torno dos prêmios a serem exportados do soja. Quem tem soja, a maioria não está vendendo. Temos ainda uma perspectiva boa até dezembro ainda, para quem conseguiu guardar alguma coisa de soja e tem a soja, que a tendência deve ser um aumento em função do próprio prêmio que está tendo agora, para entrega agora, que gira em torno de quase 2 dólares, para entregar lá no porto e embarcar. E também nos meses mais à frente, em novembro, dezembro e janeiro e março, já pulando para o aspecto positivo. Quer dizer, significa que a procura por soja está grande, principalmente agora, e lá na frente também vai ser maior, em função de que querem garantir o fornecimento da soja para o mundo, para alimentar o mundo, principalmente no maior mercado importador aí, que é a China, que aumenta muito a sua demanda e a sua infraestrutura, que é altamente eficaz e eficiente para a distribuição dentro do país chinês. Então, tivemos a oscilação de baixa. E aí o dólar que ajudou um pouco a ter uma queda, mas a tendência é ele se estabilizar por aí. Mas a própria recuperação da Bolsa tende a fazer com que haja novamente aí uma recuperação de preços ao longo do período até dezembro. Então o trigo aí, nós estamos vendo também essa condição que acabamos de falar em função de crise de fornecimento da América do Sul, vai ter que vir de fora. Esse trigo não está vindo barato, sabe? Então logo deve acabar a euforia dos moinhos aí com o triguinho importado que chegou aí, sabe? E que provavelmente não deve vir de novo, e vai ter que lutar e brigar pelo trigo que conseguir escolher na nossa região para fornecer moinhos. Sabendo que tem moinho aí pagando até entre 58 até 60 reais o saco, agora já teve maior, mas a tendência é aumento em função da procura pelo mesmo. E lembrando ao produtor também que esse problema que tivemos com as geadas e fornecimento de campo de semente ficou afetado, a procura por sementes vai ser grande, a tendência é que aumente o preço. Aqueles que interessam plantar em trigo, lembrem de fazer já agora a sua reserva para o ano que vem, para que não ocorram surpresas e você ficar aquém do plantio daquelas cultivares que você gostaria de plantar para o ano que vem. Então faça seu planejamento, sabe? E trabalhe em cima das suas contas, da sua contabilidade, tudo na ponta do lápis.
pois a margem de lucro, a tendência é diminuir um pouco, apesar de termos aí um preço até atrativo, mas sabemos que os custos aumentaram até bastante. Bom, com relação ao financiamento de armazéns, agora estamos prejudicados em função da greve dos bancos, não sabemos quando deve voltar. Alguns bancos trabalham internamente de forma tipo operação tartaruga, mas estão lá mantendo os caixas abastecidos e tudo, mas as operações financeiras não estão sendo realizadas. Então sabemos que esses recursos, essas reservas para armazéns, reforma ou ampliação, não há dinheiro para todo mundo. Sabe? Não tem condições para receber. Avisou que dinheiro são para poucos, aqueles que já fizeram o seu planejamento e necessitam daí da aquisição desses recursos, devem, assim que abrir os bancos, já ir lá e ver a sua condição e a sua capacidade de pagamento, fazer o projeto e já se alinhar com o banco, porque os recursos vieram, são poucos e para poucos também. Isso e o produtor sabe, né? Fazer um barracão, fazer um silo hoje não é barato. Bom, nunca foi, né? Nunca foi. Então, se tem um recurso por 15 anos aí, 3 de carência, com juros de 5% ao ano, é atrativo, altamente atrativo. Só que o produto não é para todo mundo. Aquele que quiser deve estar lá, deve já se resguardar e conversar com o seu gerente e deixar muito bem direcionado a sua intenção e ver se você se qualifica para o mesmo. Bem, um outro assunto que falamos seria aquela vergonha de um governo omisso, um governo que não sabe